Chegando para mais uma aula de ciências da natureza. Isso mesmo. E hoje a gente vai estar vendo conteúdo relacionado a um novo assunto. O primeiro grupo dos seres vivos vertebrados. Isso mesmo, a gente encerrou a unidade que tratava dos seres vivos invertebrados. E agora a gente vai ver o primeiro grupo de seres vivos com vértebras, que são os peixes. A gente vai ver como eles são classificados, quais são as características gerais desses seres vivos, assim como também a parte externa do seu corpo e interna, a função da bexiga natatória, a questão relacionada à sua temperatura, que é bem influenciada a temperatura do ambiente com a temperatura corporal. Então, tudo isso a gente vai estar vendo hoje na nossa aula de ciências. Lembrando que vocês têm um prazo agora mínimo para cumprir com aquelas atividades que estava valendo ponto, que não enviou, cuide de enviar, porque o final do bimestre está chegando. Anotem as dúvidas, curiosidades e qualquer coisa já sabe, é só me procurar. Vamos juntos agora para a aula de ciências? Então, iniciamos agora falando sobre esse grupo, né, o grupo dos peixes, que forma aí o primeiro grupo dos seres vivos, animais vertebrados, e são considerados vertebrados porque apresenta a coluna vertebral, assim como o crânio. Então, para a gente considerar um animal como vertebrado, ele precisa ter a coluna vertebral e também o crânio. E a gente vai verificar que existe aí uma grande variedade de espécies de peixe. É estimulado aí cerca de 26 mil espécies e eles têm características semelhantes, como também algumas diferentes com relação ao formato do corpo, com relação à sua cor. Mas quanto à estrutura anatômica interna e externa, eles vão ter muitas semelhanças. Então, a gente vai perceber, primeiro, que os peixes, eles habitam um ambiente aquático, né? A gente percebe e sabe que o peixe a gente só vai encontrar em água, porque ele necessita da água para a sua sobrevivência, para fazer as trocas gasosas. Eles retiram da água o oxigênio que eles precisam, apesar que a gente tem também espécies de peixes que captam o oxigênio do ar atmosférico, que vão até a superfície para estar captando. Então, essas espécies de peixes que conseguem captar também o oxigênio do ar atmosférico, eles conseguem viver em habitats diversos com pouco ou com muito oxigênio. Isso não vai trazer prejuízos para ele. Então, os peixes, eles habitam ecossistemas aquáticos e podem viver sozinhos, como também em grupos formando os cardumes. O ambiente aquático possui uma enorme diversidade de habitats. Os peixes possuem várias adaptações nos seus modos de locomoção, alimentação, respiração e reprodução que facilita sua sobrevivência nessa diversidade de habitats. Alguns peixes que vivem em regiões muito profundas, por exemplo, eles apresentam características que vão lhe permitir resistir à pressão exercida pela coluna de água. A gente não pode esquecer que a água, ela exerce pressão, então ela não vai deixar de exercer pressão nos seres vivos que estão ali. Então vai estar exercendo pressão sobre os peixes. E alguns são bem adaptados a essa questão, quanto também a quantidade de sais que tem presente na água, a luminosidade, a tudo isso. Quanto à estrutura e revestimento do corpo dos peixes, vocês podem analisar pela imagem, escolher essa imagem, porque ela traz várias espécies de peixes e a gente pode perceber que existe aqueles que têm um corpo mais alongado, como também a gente tem os peixes que têm um formato aí mais ovalado e achatado, assim cores diferentes. E isso tudo faz com que alguns tenham adaptações mais relacionadas à camuflagem com relação à cor, para evitar ser pego por seus predadores, para se defender, como também aqueles que vão ter o corpo mais alongado, eles vão diminuir a resistência
oferecida pela água, fazendo com que eles tenham mais agilidade no processo da natação. A gente vai ver agora a parte interna, né, dos peixes, mas antes vale lembrar que a gente tem peixes com um corpo revestido por escamas, mas também temos peixes que não têm escamas. São os peixes que a gente chama de peixes de couro, por ele ter uma pele mais espessa. Então, eles não têm escama. A gente tem peixes com escama e sem escama. E os que não têm escama, a gente diz peixe de couro. Mas pela questão da espessura dessa pele, que acaba sendo bem grossa, tá certo? Outra questão relacionada também à pele dos peixes é que eles conseguem produzir, a partir de umas glândulas bem próximas à pele mesmo, um muco. E esse muco é muito importante para eles, porque esse muco vai fazer com que eles se deslizem com mais facilidade na água, assim como também vai evitar a questão de proliferação, a fixação de micro-organismos sobre a superfície da sua pele. Com relação agora à questão da bexiga natatória, como os outros órgãos que compõem aí, a gente pode ver que o peixe ele tem brânquias que vão estar aí ajudando no processo da troca gasosa, coração, fígado, intestino, ovários, no caso aí do peixe do sexo feminino, a bexiga natatória, o rim, a medula espinhal, o cérebro e o bulbo olfativo. O bulbo olfativo ele está bem ligado à medula espinhal e o cérebro, porque ele faz parte do sistema sensorial, né, dos sentidos. E a bexiga natatória, gente, nada mais é que uma bolsa de gases que atua principalmente no controle de flutuabilidade desses peixes. Se a gente for verificar, o peixe ele é mais denso que a água. Isso significa dizer que o peixe tem mais massa que a água. Então, a tendência dele era afundar. Então, ele não afunda por conta da presença dessa bexiga natatória, que é aí preenchida por gases. Então, vai ter aí um controle no volume desse gás, que vai ficar dentro da bexiga natatória, que faz com que os peixes compensem a densidade do corpo deles com a água. E aí eles conseguem não afundar. Então, eles conseguem ficar flutuando, como também para áreas mais profundas. Quanto às estruturas externas, a gente vai ver que existe aí as nadadeiras, né? A gente percebe a presença de nadadeiras nos peixes e a quantidade de nadadeiras e o tamanho varia de acordo com as espécies também. Então, na maioria dos peixes, existe um par de nadadeiras peitoral, um par de nadadeiras pélvicas ou ventrais, uma nadadeira dorsal e uma nadadeira anal e uma nadadeira caudal. Então, são esses conjuntos de nadadeiras que podem variar de acordo com cada espécie. Como a gente pode perceber também que os peixes têm nariz, tem olho, tem boca. E com relação ao olho, uma curiosidade muito importante que eu posso trazer para vocês é que o olho, o peixe, ele não tem pálpebras, então eles não fecham o olho. Então, vocês poderiam perguntar, e o peixe não dorme? Dorme, sendo que ele não pode estar ali dentro do aquário, no ambiente que ele está, e não vai fechar o olho. Ele vai ficar parado em repouso, que é o momento que ele está descansando, porque cansa, está nadando o tempo todo. E interessante que até enquanto eles dormem, eles estão nadando, tá certo? Então, algumas curiosidades importantes com relação aos peixes que eu trago para vocês. Com relação à temperatura do corpo, os peixes eles são ectotérmicos. Isso quer dizer que a temperatura do ambiente vai influenciar na temperatura corporal dos peixes. Então, os peixes são animais ectotérmicos, são seres vivos que dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura do seu corpo. Então, por exemplo, gente, os peixes sentem frio, tá certo? O peixe sente frio. Isso mesmo, por incrível que pareça, eles sentem frio. E para que eles não sintam frio, tem que ter calor, né? Fontes de calor.
E aí tem peixes que podem sobreviver em ambientes com 10 graus Celsius de temperatura, porque a temperatura do seu corpo é aproximada a desse ambiente, como no caso desse tipo de peixe aí da imagem, que são as trutas arco-íris. Então, a temperatura corporal dos peixes vai ter uma variação de acordo com o ambiente. E existe também, gente, um limite tolerável para cada espécie. E a maioria delas, das espécies de peixe, não suporta grandes alterações de temperaturas. Eles vão suportar quando são adaptados a essa questão da temperatura. A temperatura tem que ser semelhante à temperatura corporal. E os peixes, eles têm uma classificação. Eles são classificados em peixes cartilaginoso e peixe ósseo. E qual é a diferença? A gente vai ver a diferença aí, a diferenciação desse aspecto aí entre peixe cartilaginoso e peixe ósseo, que está de acordo com a questão do seu esqueleto, né? O esqueleto aí. Os peixes cartilaginosos apresentam esqueleto constituído de cartilagem e o peixe ósseo vai ter o esqueleto formado por osso, né? Tem uma resistência maior. No caso, o tubarão, ele apresenta o esqueleto cartilaginoso, assim como a gente tem a raia, a sardinha, salmão, piranha. E já quanto ao aspecto de esqueleto ósseo, a gente tem o cavalo marinho representado aí na imagem, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante nesse contexto dos peixes. A gente vai ter a segunda parte relacionada a esses seres vivos, que a gente vai estar falando sobre a nutrição, a reprodução, tá certo? Mas nessa primeira parte a gente viu essas características gerais, o revestimento, a estrutura do corpo, assim como também a classificação que existe dentro desses seres vivos quanto à questão da coluna vertebral, em cartilagem e ósseo. Eu espero que vocês façam a atividade, não esqueça de me enviar, pois ela está pontuando para vocês e equivale à terceira nota do segundo bimestre. Então não esqueça de me enviar, tá certo? Um forte abraço e se cuidem!